Comprar um imóvel à vista ou financiar? O que vale mais a pena? Bom, eu sei que essa não é a realidade de 99,9% da população. Né? Quase ninguém tem um dinheiro para comprar um imóvel à vista. Mas tem muita gente que fala, não compensa comprar um imóvel, compensa mais viver de aluguel. Né? E eu fiz um vídeo sobre financiar ou morar de aluguel, onde o financiamento ele se mostrou mais viável. Mas muita gente fala, não, mas quem fala isso é porque ele tem o dinheiro para comprar à vista, a análise é comprar à vista ou morar de aluguel. Bom, então eu resolvi fazer uma análise para ver se isso é verdade ou não. Se você tivesse o dinheiro para comprar à vista, compensaria mais morar de aluguel e deixar esse dinheiro investido? Esse é o canal JPF, espero que vocês gostem da análise aí e vamos ao vídeo. Primeira coisa, a gente tem que ver as condições da análise, porque existem inúmeras variáveis. Então, quais são as condições? Primeiro, a pessoa não tem casa própria. Segundo, ela mora de aluguel, ou seja, ela tem necessidade de pagar o aluguel, porque às vezes a pessoa mora com o pai, não precisa pagar o aluguel, né? Às vezes a casa é do pai, mas, né? Ok, então você tem que pagar o aluguel, você precisa pagar o aluguel, né? Coloquei aqui um prazo de 35 anos, né? Você tem que ter o dinheiro disponível para compra, certo? Então vamos à simulação primeiro do valor do imóvel, tá? Eu coloquei aqui o valor do imóvel de 300 mil reais, que foi a mesma análise que eu fiz da questão do financiamento. Então um imóvel normal aí de 300 mil reais. O período da análise de 420 meses, 35 anos, né? Então, nesse período, o que eu fiz? Eu peguei a média da inflação dos últimos 20 anos. A inflação deu 5,77% ao ano, tá? E o IGPM, que é o Índice Geral de Preço de Mercado, que normalmente avalia a questão de imóveis, de 6,48%. Mas nessa análise aqui eu vou considerar da inflação, que é 5,77%. Ou seja, uma inflação anual. Por quê? O valor do aluguel vai ser reajustado e o valor do imóvel também ele vai crescendo. Normalmente ele vai pelo IGPM, mas a gente vai colocar aqui pela inflação, que vai dar um valor próximo ali, um pouco menor, tá certo? Vamos considerar então o valor do IPCA. Então, durante 35 anos o seu imóvel vai valorizando. A gente valorizando ele pela inflação, daqui 35 anos esse imóvel que você pagou 300 mil, vai valer R$ 2.137.021 reais. Então ele vai valer R$ 2.137.000. Isso é uma projeção, tá, gente? Não tem como a gente prever, né, o valor exato. Por quê? Vamos supor que em 2019 eu tivesse feito uma previsão dos próximos 5 anos, tá, da inflação. Bom, aí vem pandemia. Pô, aí assim, não tem como prever. Mas numa projeção de 35 anos, tá, uma média, eu acho que fica mais próximo da realidade, considerando a inflação dos últimos 20 anos. Tá? É o mais próximo que a gente tem. Então, um imóvel de 300 mil vai valer 2 milhões, tá? Se você comprar o imóvel, tá? E a simulação do aluguel? Então, vamos lá. Eu comprei o imóvel, voltando, eu comprei o imóvel por 300 mil. Daqui 35 anos, ele vai valer 2.137.000 e só, né? Porque eu gastei todo o dinheiro ali. Mas eu não precisei pagar aluguel nesse período, tá? Ok? Bom, e se você alugasse? O aluguel, vamos lá, o primeiro mês, como que seria? Você tem 300 mil na conta, certo? Bom, aí você precisou pagar aluguel. Considerei aqui um aluguel de R$ 1.200, tá? R$ 1.200. Qual foi o seu saldo? Eu tenho 300 mil, paguei 1.200 de aluguel já no primeiro mês, me sobrou R$ 298.800, ok. Qual foi o meu rendimento? Eu coloquei aqui um rendimento de 1%, e isso é importante, guarda isso, um rendimento de 1%. Tá? O rendimento de 1% de 298.800 vai ser R$ 2.988. Qual foi seu saldo ao final do primeiro mês? R$ 301.788, certo? Bom, aí no mês seguinte você tinha 301.788, vai pagar 1.200, porque o aluguel, eu coloquei ele um reajuste da inflação anual, então você vai pagar 1.200 por 12 meses, depois de 12 meses vai reajustar 5,77%. Então essa é a realidade do primeiro mês, tá? Então mês a mês a gente tendo esse reajuste com rendimento de 1%, ou seja, esse 1% constante, né, durante os 420 meses, né, que são os 35 anos, você vai começar o último mês na conta com R$ 6.539.103. O seu aluguel
como ele vai ser reajustado, ele vai estar em R$ 8.081, tá? Qual vai ser seu saldo? 6.531.000. Você tinha, né? Pagou o aluguel. Qual vai ser o seu rendimento naquele mês de 1%? R$ 65 mil. Você vai ter um rendimento de R$ 65 mil por mês, né, quando chegar lá. Então, qual que é o seu saldo final? R$ 6.596.331. Ou seja, se você alugar, você ao final vai ter R$ 6.596.331. Porém, você não tem um imóvel, tá? E aí, como que ficou então a análise? Eu já fiz a da comprando e eu fiz alugando. Ficou da seguinte forma: comprando o imóvel, ao final você vai ter só o imóvel, porque você já gastou 300 mil lá no início e acabou, você não vai ter rendimento nenhum, né? Acabou ali. Você vai ter 2.137.000. Se você alugar, você vai deixar ele rendendo, com um rendimento de 1%. No final, você vai ter o dinheiro. Você não tem o imóvel, vai ter o dinheiro. Quanto de dinheiro você tem? 6.596.000. Tá? O que dá uma diferença de 4.459.000. Ou seja, se você alugar e conseguir esse rendimento de 1%, né, ao final dos 35 anos, você teria o valor de 3 imóveis. Tá? Isso na projeção da inflação, considerando a inflação dos últimos 20 anos. Ou seja, se você comprar, você tem um imóvel. Se você alugar, no final você vai ter o valor de 3 imóveis. Só que tem um detalhe importante, tem uma pegadinha aí. Qual que é? É o rendimento de 1%, tá? Aí vai depender de cada pessoa. Tem gente que fala, pô, é fácil você ter um rendimento de 1%, mas tem gente que não consegue ter esse rendimento de 1% ao mês, tem que ser 1% constante. Então, quando você pega, por exemplo, uma taxa de juros alta, igual a Selic agora está em 11,25%, você consegue, possivelmente, esse rendimento de 1% ao mês. Você pega um bom investimento aí, você consegue 1%. Só que quando está baixo, você não consegue esse 1%. Quando a taxa de juros está em 4%, 5%, fica mais difícil ter esse 1%. Aí a pessoa fala, não, mas aí vai ser ajustado com a inflação, você pega o IPCA. Ok, só qual que é o problema? Quando está 5%, vamos supor, a taxa de juros está 5%, você não vai conseguir 1%. Então, quando ela está 11% igual está agora, se você tiver um rendimento de 1%, não é suficiente. Você tem que ter um rendimento acima para compensar aquele período que estava abaixo, tá? Então, só para ter uma noção, tem uma planilha aqui que eu fiz esse cálculo, tá? Então, vamos lá. O aluguel de 1.200, IGPM 6,48, mas a gente usou a inflação, 5,77, média dos últimos 20 anos. O rendimento aqui eu coloquei 1%, valor disponível 300 mil. E do lado aqui, a gente tem a análise que ele vai me dar. Então, isso aqui já é tudo que eu apresentei nos slides, ok? E o saldo aqui de 4 milhões. Bom, aqui, ó, abaixo, você tem mês a mês aqui, ó, 300 mil, aí você tem um aluguel de 1.200, o rendimento, lá, ele vai me dando aqui mês a mês, ok? E se esse rendimento fosse de 0,8% ao mês, que eu acho que também é um rendimento plausível, porque 1% é aquele cara que consegue um bom rendimento. Aí depende, se você é um cara que consegue esse rendimento alto, beleza, velho. Mas se você não consegue, entendeu? Então tem que analisar, porque ó, vamos colocar 0,8. Quando eu coloco 0,8, ao final eu vou ter, se eu alugar no final dos 35 anos, eu vou ter 956 mil reais na conta, alugando. Mas o meu imóvel vai valer 2.137.000. Então eu vou ter um prejuízo de 1.180.000. Ou seja, daqui 35 anos eu vou ter 956 mil. Mas para eu comprar uma casa que valia 300 mil 35 anos atrás, eu não vou ter condições. Eu vou ter o dinheiro de comprar uma casa próximo do valor de 150 mil, trazendo para a realidade atual. Tá? Então, se você conseguir um rendimento de 0,8% ao mês, não é suficiente, você está perdendo dinheiro. Então, qual que é a chavinha? Tá? Vamos lá, 0,85%. Olha lá, um prejuízo assim, né? O aluguel ficaria pior do que a compra em 267 mil. E se eu conseguir 0,86%? Deu 52 mil ainda a favor, 52 mil reais a favor de comprar. E se eu conseguir 0,87? Opa, aí deu 174 mil a favor do aluguel. Então, nessa análise que eu fiz, qual que é a conclusão que eu cheguei? Em questões financeiras, ok? O que vale mais a pena? Se você não consegue um rendimento
acima de 0,87, ou seja, se você consegue um rendimento médio abaixo de 0,87%, compensa mais você comprar o imóvel. Você compra o imóvel e ele vai valorizando ali, né? E você não tem preocupação também com ter que investir e conseguir essa margem todo mês, ok? Agora, se você consegue acima de 0,87, aí o aluguel já fica mais interessante, porque ao final você vai ter um valor na sua conta bancária acima do que valeria o imóvel caso você tivesse comprado, ok? Então, o valor ali é 0,87. 0,87% ou mais, aluguel. Abaixo de 0,87%, a compra do imóvel, tá? Além das diversas outras variáveis, ok? Voltando aqui, ó, temos as vantagens e as desvantagens. Bom, vantagem do imóvel próprio, o valor financeiro, se o rendimento for abaixo de 0,87, o que eu falei. A estabilidade de não precisar mudar, né? Você vai ficar na sua casa ali. A satisfação pessoal, eu sou muito a favor do imóvel próprio por essas coisas. Você tem um filho, você organiza o quarto do jeito que você quer, você faz uma reforma, faz uma melhoria. Isso inclui gasto? Sim, mas inclui satisfação pessoal. Lembrando que o dinheiro, pessoal, o dinheiro ele tem que ser para servir a gente, para trazer boa condição de vida para a gente. Entendeu? Só ficar enchendo lá a conta no banco, lá, aumentando aquele número, é só um número. Tá? Se ele não te voltar em benefícios, é só um número que está na conta lá. Beleza? E economizar ao não gastar com mudanças. Tá? E teve uma outra variável aqui, e a segurança para a família. Tá? Acontece algo com você. Sua família tem uma casa, mas o dinheiro no banco também, né? Seria uma segurança. Ok, mas será que a sua esposa, seus filhos vão ter a disciplina de pensar da forma que você está pensando? Às vezes o imóvel tem uma proteção. E tem uma outra variável que eu não coloquei aqui, que é o quê? Você não ter a preocupação do dinheiro ter que ficar rendendo. Ou seja, eu coloquei lá 0,87. Né? Se você não comprar e alugar, você vai ter que todo mês pensar o quê? Não, peraí, a média tá dando acima de 0,87? Se tiver dando acima, você vai ficar satisfeito, beleza. Mas se tiver dando abaixo, vai te gerando um estresse, uma preocupação, ok? Mas nem tudo são vantagens, né? De você ter um imóvel próprio. Tem as vantagens também de você alugar, né? Primeiro, valor financeiro, se ele for acima, maior ou igual a 0,87%. A liberdade de mudança, né? Você tem um problema com o vizinho, você pode mudar, né? Então isso também tem um peso, né? Se você tem um imóvel próprio, se tiver um problema com o vizinho, você não vai mudar, né? Economizar com manutenção, por exemplo, o imóvel deu uma manutenção, você fala com o proprietário, né? Se a casa for sua, não tem jeito, né? O proprietário não arrumou, você muda, né? E o valor em conta que fica disponível para outros investimentos. Então, se você também alugar e deixar esse dinheiro rendendo, vai que surge uma outra oportunidade de investimento, vai que surge uma outra coisa. Você tem esse dinheiro. Lembrando que se você gastar também com esse dinheiro com outra coisa, né, aquele cálculo dos rendimentos ele vai mudar completamente, beleza? E qual que é a conclusão, né? Aí é de cada um, tá? Você acha mais vantagem alugar? Beleza. Você acha mais vantagem ter um imóvel próprio? Beleza também. Eu sou um defensor de ter um imóvel próprio. Que seja financiado, comprado à vista, o que você conseguir. Eu sou um defensor. Mas o importante é o quê? Você tomar a decisão sabendo, né, o que você está decidindo ali. Quais são os benefícios, né, quais são as vantagens e as desvantagens. Tá? Então, você chegou e falou, não, eu quero fazer isso. Eu tô ganhando aqui, mas eu tô perdendo ali. Não, mas eu quero. Não, beleza. Entendeu? É igual a turma bonita. Você quer ter uma areia. Beleza, cara. Entendeu? Mas você sabe os prejuízos que vai te acarretar em ter uma areia. Nada contra quem tem uma areia, não. Beleza? Mas você sabe disso? Beleza, mas você quer? Tranquilo. O problema é você fazer sem saber onde você tá ganhando e onde você tá perdendo. Beleza? Bom, pessoal, espero que esse conteúdo aí tenha sido útil, né? Se tiver sido, peço aí que se inscreva no canal, que deixe um like, deixe comentários aí de críticas, sugestões, né? Às vezes você tem um pensamento contrário, tem uma outra visão, deixa aí, tá? Às vezes quer uma análise de alguma outra coisa, a gente vai tentando fazer aí nessa área, né? Sempre no intuito de poder ajudar aí, tá bom? Valeu, um abraço e até a próxima.